Xi Jinping e a China estão sempre tentando galgar seu lugar de potência global. Para isso, realizam empreitadas em diversos ramos. A China tem explorado também o espaço, o que inclui o nosso satélite, a Lua. Nesse vídeo, vamos conferir descobertas formidáveis das últimas missões lunares chinesas e como elas podem moldar o futuro da humanidade. A Administração Espacial Nacional da China possui uma série de missões que envolvem sondas lunares chamadas Tianhe. O nome foi escolhido por ser o nome de uma deusa tradicional chinesa que, de acordo com a mitologia, voou até a Lua após ser amaldiçoada. A Tianhe-1 foi a primeira espaçonave chinesa a viajar além da órbita da Terra. Sua missão incluía imagens estereoscópicas da superfície lunar, análise da química da superfície e testes de tecnologias que poderiam ser usadas na expansão do Programa Espacial Nacional Chinês para a Lua. Um foguete longa marcha 3A lançou Tianhe-1 em uma órbita elíptica em 24 de outubro de 2007. A sonda entrou na órbita lunar em 5 de novembro. 2 dias depois, ela se estabeleceu em uma órbita quase polar de 200 quilômetros. As missões Tianhe 5 e 6, as mais recentes, trouxeram amostras muito interessantes da Lua. Essas amostras ajudaram a humanidade a fazer incríveis descobertas sobre as quais falaremos aqui. Com a sonda de número 5, a China se tornou o terceiro país a descobrir um novo mineral na Lua, atrás dos Estados Unidos e da antiga União Soviética. Tianhe foi lançada em 2020 e retornou à Terra no mesmo ano. O novo mineral foi chamado de Tianhe Site Y e é o sexto mineral inédito encontrado na Lua. Ele é um cristal colunar transparente incolor, retirado do basalto lunar. A análise foi realizada por cientistas do Instituto de Pesquisas de Geologia do Urânio, de Pequim. A equipe teve acesso a uma partícula pura extremamente pequena, com menos de 1/10 do diâmetro médio de um fio de cabelo. A amostra foi retirada da região lunar conhecida como Oceanus Prolesarum, em português, o Oceano de Tempestades. O local foi escolhido por ter uma idade geológica relativamente jovem, em comparação com áreas anteriormente exploradas pelos Estados Unidos e a União Soviética. A amostra parece ser incrivelmente 1 bilhão de vezes mais recente, o que pode ajudar nos estudos sobre a origem e evolução da Lua. A Comissão de Novos Minerais, Nomenclatura e Classificação da Associação Mineralógica Internacional confirmou o Tianhe Site Y como um novo mineral. O anúncio foi feito em 2022 pela Administração Espacial Nacional da China, em parceria com a Autoridade de Energia Atômica da China. Tianhe 5 foi histórica, pois consagrou a China como o primeiro país a trazer amostras lunares em mais de 40 anos. Porém, esse novo mineral não foi a única contribuição da sonda. No ano passado, pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências descobriram grafeno natural organizado em camadas finas na superfície da Lua. O grafeno trata-se de um material composto por átomos de carbono organizados em uma camada única, com estrutura hexagonal, similar a um favo de mel. Quando de alta qualidade, costuma ser muito forte, leve, quase transparente. É um excelente condutor de calor e eletricidade. É um dos materiais mais resistentes já encontrados. Os cientistas estimam que cerca de 2% do carbono do meio interestelar existe na forma de grafeno. A descoberta foi publicada em agosto de 2024 na revista National Science Review e foi bastante surpreendente. O fato pode alterar nossa compreensão sobre a formação da Lua e abrir novas possibilidades para a produção do poderoso material. Isso impactaria áreas como eletrônica, armazenamento de energia, construção civil e a criação de supermateriais. Além disso, a descoberta pode influenciar o planejamento de futuras missões que pretendem estabelecer infraestruturas permanentes lá na Lua. Ou seja, a presença de grafeno na Lua pode contribuir para que bases lunares para abrigar seres humanos sejam construídas mais rapidamente.
A teoria mais aceita sobre a formação do sistema Terra-Lua é chamada de hipótese do impacto gigante. A teoria sugere que a Lua se formou a partir de uma colisão massiva entre a Terra e um outro corpo celeste enorme, chamado Theia. O impacto teria acontecido há 4,4 bilhões de anos. Rochas lunares trazidas pelas missões Apollo corroboram a ideia, pois indicam uma escassez de carbono em nosso satélite. Porém, essas descobertas recentes, incluindo a presença de carbono nativo, desafiam esse consenso. A amostra de solo lunar trazida pela Tian-E5, que tem formato de azeitona, está contribuindo para isso. A análise espectroscópica do material coletado revelou a presença de compostos de ferro em uma seção rica em carbono, indicando a formação de grafeno. Os pesquisadores, através de tecnologias avançadas, confirmaram a existência de flocos de grafeno com espessura de 2 a 7 camadas. Os cientistas sugerem que o grafeno pode ter se formado durante um período de intensa atividade vulcânica na Lua, quando ela ainda era geologicamente ativa. Outra hipótese é que ventos solares ou impactos de meteoritos possam ter desempenhado um papel na formação do grafeno, ao alterar a estrutura atômica do carbono no regolito lunar. Os autores da pesquisa sugerem que o grafeno lunar pode ter sido sintetizado a partir de um processo de baixo para cima, sem a necessidade de altas temperaturas. E caso isso se confirme, poderia viabilizar a produção em larga escala e a baixo custo. A descoberta do grafeno tanto muda nosso entendimento sobre a história lunar, quanto o desenvolvimento de novos métodos de produção dele aqui na Terra. Além disso, explorações lunares futuras, como o programa Artemis da NASA e o projeto Moon Village da Agência Espacial Europeia, podem se beneficiar. É possível que explorem as propriedades do material para a construção de infraestrutura permanente na superfície lunar. Porém, provavelmente a descoberta mais importante feita por essa sonda foi a de um outro mineral lunar antes não conhecido. Isso porque esse outro mineral, ao contrário do Tian-Site Y, possui água em sua composição. Amostras da Tian-E foram inspecionadas e revelaram um cristal transparente prismático em forma de placa da largura de um fio de cabelo. O mineral antes desconhecido foi chamado de ULM1, de acordo com um estudo publicado. Com fórmula química NH4MgCI36H2O, o ULM1 é composto por 41% de água aproximadamente. E esse tipo de água poderia ser um potencial recurso para a habitação lunar. A descoberta de um mineral hidratado no local de pouso da Tian-E5 é fascinante e aumentará ainda mais a nossa compreensão das reações rocha-vapor na crosta lunar e na superfície lunar, disse David A. Kring, cientista principal do Instituto Lunar e Planetário no Texas, que não esteve envolvido no estudo. De acordo com Yu-Ti Tian, o geólogo planetário da Universidade de Hong Kong, existem 3 tipos de água que podem existir na Lua. Existem as moléculas de água, H2O, e sua forma congelada, o gelo. Além disso, existe um composto molecular chamado hidroxila, um parente químico próximo. E descobertas anteriores sugeriam que havia água na Lua quando vulcões entravam em erupção no passado antigo. A água lunar supostamente teria vindo desses vulcões, ou seja, do interior da Lua. Logo, esteve presente desde os primeiros momentos de sua existência. Contudo, nem sempre os pesquisadores souberam que havia água lá na Lua. Em certos momentos, acreditavam que ela era seca, já que não encontraram água nas amostras Apollo e Luna. Somente em anos recentes, os cientistas encontraram água, gelo e moléculas de água localizadas principalmente nos polos lunares escuros e frios que o Sol não alcança. Um estudo recente sugeriu que água ou hidroxila pode estar presa em esferas de vidro espalhadas pela superfície lunar e também sugeriu que ventos solares podem transformar hidroxila em água. Entretanto, os polos lunares são difíceis de navegar devido ao terreno rochoso.
Os locais são desafiadores para os humanos extraírem água. Além disso, a água molecular não é estável em outras regiões da Lua, já que vaporizam em latitudes mais baixas, onde as temperaturas podem exceder 100 graus Celsius. Um novo estudo mudou isso. As amostras vieram de uma parte da Lua de latitude média, uma área que normalmente não seria estável para a água molecular. Amônio foi encontrado, o que serviu como um estabilizador para as moléculas de H2O. Esse mecanismo também corrobora as descobertas da NASA de 2020, quando seu telescópio SOFIA detectou a assinatura da água na superfície lunar, embora os cientistas não pudessem verificar essa descoberta com amostras físicas na época. Acho que há muito potencial. Essa nova descoberta de que podemos extrair água molecular diretamente dos solos lunares, disse Qian. Acho que esse é um novo mecanismo para tornar a água molecular estável na superfície lunar. Deixando as descobertas da Tianhe 5, podemos investigar a Tianhe 6, que foi à Lua no ano passado. Os cientistas publicaram, em novembro, as primeiras análises detalhadas das amostras de solo e de rochas recuperadas do inédito lado distante da Lua. Tianhe 6, a primeira missão a trazer solo dessa região, coletou aproximadamente 2 quilos de solo lunar por meio de uma sonda robótica em junho, antes de retornar à Terra. A rocha vulcânica contida na amostra data de 2,8 bilhões de anos, sugerindo que o local de pouso da missão não tripulada era vulcanicamente ativo naquela época, de acordo com 2 artigos publicados nos periódicos Science e Nature. A erupção representou um episódio relativamente recente de atividade vulcânica lunar não conhecida anteriormente. A idade da rocha basáltica do lado distante é surpreendentemente jovem, em comparação com as amostras do lado próximo, lunar, previamente estudadas. Todas tinham mais de 3 bilhões de anos, disse Clive Neal, o professor da Universidade de Notre Dame e coautor do artigo da Science. A pesquisa também mostrou que as amostras não carregavam a assinatura de elementos radioativos encontrados em muitas amostras da era Apollo. A idade relativamente jovem dos basaltos recuperados pelas Tianhe 6 é surpreendente, juntamente com a composição sendo praticamente desprovida de elementos radioativos, disse Neal. Isso levanta a questão como e por que esses magmas foram gerados. As missões Apollo da NASA pousaram em 6 locais relativamente próximos do equador da Lua, entre 1969 e 72, enquanto a nave espacial Tianhe 5 pousou no canto noroeste da Lua. A sonda lunar Tianhe 6 pousou em um local dentro da extensa bacia do Polo Sul Aitken, uma cratera de impacto formada há cerca de 4 bilhões de anos. Agora, as amostras da Tianhe 6 podem ajudar os cientistas a explorar as diferenças entre o lado próximo e o lado distante da Lua. Tais diferenças foram detectadas anteriormente por sensoriamento remoto, desvendando a história vulcânica do lado distante, disse Tiu Lili, o professor pesquisador do Laboratório Estadual de Evolução Litosférica do Instituto de Geologia e Geofísica da Academia Chinesa de Ciências. O lado próximo da Lua sempre fica de frente para a Terra e, portanto, tem sido mais fácil de estudar. Li e sua equipe estudaram 108 fragmentos de basalto contidos em 2 pequenas amostras do solo do lado distante da Lua. A maioria dos fragmentos se formou há cerca de 2,8 bilhões de anos. Descobriram os pesquisadores ao estudar a decomposição de isótopos de chumbo nas amostras. No entanto, um fragmento se formou há cerca de 4,2 bilhões de anos, de acordo com a pesquisa. Os fragmentos de basalto estudados no artigo da Science também tinham 2,8 bilhões de anos. Juntos, os resultados dos 2 estudos sugerem que a Lua ficou derretida por um período mais longo do que se pensava inicialmente, disse Richard Carlson. Ele é cientista emérito da equipe do Laboratório da Terra e Planetas da Instituição Carnegie para a Ciência em Washington. Não temos uma boa ideia do porquê a Lua fica derretida por tanto tempo, disse Carlson. A Lua é um corpo bem pequeno e deveria ter esfriado bem rápido. Pesquisas anteriores
baseadas em sensoriamento remoto, revelaram que o lado distante da Lua tem topografia diferente, uma crosta mais espessa, uma distribuição diferente de basalto, bem como diferentes concentrações de tório, um elemento radioativo encontrado em rochas. Carlson também disse que a assimetria entre o lado próximo e o lado distante da Lua continua sendo um mistério não resolvido. Essas novas descobertas chinesas feitas com amostras da Lua prometem revolucionar a ciência e trazem até mesmo novos ares para a ocupação humana lunar. Qual delas você achou a mais impressionante? Deixa aí nos comentários e até a próxima.